Caríssimos irmãos e irmãs, 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, e festejamos também a festa de São José Operário. José, que a Bíblia fala muito pouco sobre ele, no entanto, nos diz que ele é um homem justo. E é justo exatamente porque se ajusta ao plano de Deus, realiza a vontade de Deus. O Papa Francisco dedicou esse ano especial, o ano de São José. Cores Patris, com coração de pai. E José dá esse testemunho para todos nós, cuidando do Filho de Deus, cuidando de Maria. Por isso, ele é também essa inspiração para todos nós, para que possamos cuidar da vida, para que possamos ser protetores e protetoras da vida. Por isso, nesse dia também, queremos pedir por todos os profissionais da saúde, da educação, do artesão, de tantos trabalhos manuais, lavradores e lavradoras, comerciantes, enfim, todas as profissões, para que de fato sejamos continuadores e continuadoras da obra de Deus, assim como fez São José, dando esse testemunho de fidelidade ao plano de Deus. A sua história nos diz que ele era carpinteiro e com certeza ensina também esta profissão a nosso Senhor Jesus Cristo, que vivencia por muito tempo em Nazaré, junto com a sua família, todas essas práticas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nos voltemos para Deus, pedindo a Ele que nos ajude e nos fortaleça, para que diante do mundo que nós estamos, possamos, com a graça de Deus, ser esse sinal de fé e de esperança, como continuadores e continuadoras da obra de Deus. O livro do Gênesis, que nós acabamos de ouvir, é o próprio Deus que diz: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Se somos imagens e semelhança de Deus, somos chamados e chamadas a sermos continuadores desta missão. E por isso somos convidados e convidadas a zelarmos pela criação de Deus, pela vida humana e por toda a criação. É isto que Deus determina para que o homem e a mulher possam ser continuadores da sua criação. E Deus, quando nos fala, ou quando fala para os primeiros seres humanos, que eles terão essa missão, a Bíblia nos diz dominar, mas mais do que isso, deve ser o cuidado. E o Papa Francisco retoma esse texto exatamente para nos ajudar nessa compreensão, para cuidarmos da casa comum, para cuidarmos da criação de Deus. Portanto, é esse cuidado que devemos ter. Infelizmente, o que nós percebemos muitas das vezes é a ganância pelo lucro, e isto leva também
há um desrespeito para com a criação, o desrespeito para com a vida humana. Nós percebemos na nossa região do Baixo Parnaíba como avança o agronegócio em detrimento de tantas e tantas vidas. E aí a ganância pelo lucro traz o desrespeito para com a vida. São venenos que são jogados sobre as comunidades, são rios que são aterrados, são matas e florestas que são destruídas, são as frutas nativas que são simplesmente cortadas e queimadas, para dizer que esse tipo de trabalho que leva à ganância não é vontade de Deus. Mas Deus quer um equilíbrio na nossa vida, quer que nós possamos produzir, mas ao mesmo tempo, cuidado com a vida humana, cuidado com a criação. Somos continuadores e continuadora das obras de Deus. E por isso, nesse dia, precisamos pedir a Ele que nos ajude, que ilumine a nossa vida e o nosso coração para vivenciarmos esse compromisso de fidelidade ao seu plano de amor. Nos tempos de hoje, diante da pandemia, com mais de 400 mil mortes, pessoas, famílias que estão sofrendo, precisamos pedir a Deus que de fato ilumine todos e todas, para que possamos nos voltarmos para a vida, defender a vida. Por isso, precisamos dizer que somos esses sinais da presença de Deus. Como imagens e semelhanças, somos chamados a termos esse cuidado com a vida. Neste dia de hoje, refletindo sobre São José Operário, refletindo sobre o dia do trabalhador e da trabalhadora, somos também chamados a pensar nos grandes desafios que são postos nos tempos atuais. Segundo os dados, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, outros milhões e milhões de pessoas trabalhando sem nenhuma segurança, trabalho precarizado. São tantos e tantos que gostariam de trabalhar e nem saem mais para procurar serviço. É tantos e tantos irmãos passando necessidade, morando na rua. Tudo isto nos leva a refletir e pedir a Deus que nos ajude para que São José Operário interceda por todos nós e possamos caminhar nesta fidelidade ao plano de Deus. Somos assim chamados e chamadas, caríssimos irmãos e irmãs, a vivenciar com dedicação a nossa missão de trabalhadores e de trabalhadoras. O evangelho que nós acabamos de ouvir nos diz que Jesus volta para a sua terra e ali há uma admiração com os seus ensinamentos, de onde ele veio sabedoria e esses milagres. Não é ele o filho do carpinteiro, sua mãe não se chama Maria. E Jesus percebe tudo isto, este desprezo por ele, e assim o próprio Evangelho diz que ali não foi capaz de realizar muitos milagres, porque eles não tinham fé. Isso nos leva, caríssimos irmãos e irmãs, a refletirmos também sobre a nossa sociedade nos tempos atuais. Esses dias fizemos, ligado à sexta semana social brasileira,
o mutirão de ativismo pela vida, por terra, território e economia. E quantas experiências bonitas dos jovens, das mulheres, de homens, de associações que estão procurando produzir assim de maneira muito, eu diria, com todo respeito à natureza e à vida humana. São esses sinais que devem também nos motivar para este compromisso. Pensar em um mundo mais justo e mais fraterno é pensar também no trabalho. O trabalho não que leva a uma escravidão. Infelizmente, no nosso país, ainda continua um índice alto de trabalho escravo, e principalmente no Maranhão. Então, são essas situações que devemos refletir. Olhar o trabalho como obra de Deus. Olhar o trabalho como sinal de que dignifica a pessoa humana. Olhar o trabalho como continuação da criação de Deus. Eis o convite para todos nós, rezarmos pela igreja, rezarmos por tantas e tantas pessoas nos seus trabalhos voluntários, rezar pelos profissionais que se dedicam, sobretudo neste tempo, em defesa da vida, os profissionais da saúde. Que São José Operário seja esse intercessor junto a Jesus Cristo por todos nós. A carta que o Papa Francisco escreve, uma das citações, um item, ele coloca São José como esse pai criativo, mas sua criatividade é segundo a vontade de Deus. É Deus que vem no sonho dizer para ele que aceite Maria, porque ele é a mãe do Salvador. É Deus que vem no sonho e diz para fugir para o Egito, para defender a vida. Depois voltar novamente, mas não para Jerusalém, mas para a Galileia. Então precisamos nos deixar orientar por Deus, para que em primeiro lugar esteja a defesa da vida, o compromisso com a dignidade na fidelidade ao plano de Deus. Que São José Operário interceda junto a Deus, a Jesus Cristo, para que possamos, com a graça de Deus, lutar por uma sociedade mais justa e mais fraterna, onde o trabalho sirva para dignificar a pessoa humana e viver com dignidade como filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.